Senadores, deputados, acho que, como uma preliminar, eu gostaria de agradecer muito o convite do senador Flávio Arnes e das comissões aqui do Senado, para que a gente fizesse esse debate hoje. Como o senador muito bem colocou, não é a primeira vez que a gente vai fazer essa discussão. Acho que o governo, desde a aprovação da lei, mesmo antes da aprovação da lei, em todo o processo da lei, se colocou à disposição para discutir com as entidades, e esse tema, de fato, ele merece muita atenção, porque não é um tema simples, é um tema delicado e é um tema que envolve, acho que, uma das coisas mais importantes que a gente tem na sociedade, que são os trabalhos assistenciais. Bom, eu queria fazer só um esclarecimento preliminar. Como o convite foi feito para 6 órgãos de governo, né? E se a gente tivesse 6 falas aqui, talvez ficasse um pouco exaustivo e não desse para contemplar a ideia exatamente de fazer um seminário, de fazer um processo de diálogo. Então, ontem a gente se reuniu, encurtou as falas iniciais, inclusive, viu, senador, para que a gente possa ter bastante tempo de debate, bastante tempo de diálogo, né? Então, eu devo fazer uma fala preliminar, e depois os ministérios que estão com a parte mais operacional também vão fazer falas específicas para cada área de atuação, e depois a gente pode imediatamente abrir para o debate. E é interessante que, quanto mais perguntas, a disposição em termos de tempo é total, então podemos ficar aqui durante o tempo que for necessário para esclarecer todas as dúvidas. Eu queria dizer, em primeiro lugar, assim, que essa discussão ela envolve 2 grandes valores. Um primeiro grande valor é a questão do incentivo das atividades de natureza assistencial, né? É disso que se trata. Acho que as entidades que estão aqui são entidades que trabalham, que realizam trabalho de natureza assistencial. E um outro grande valor, que eu acho que está embutido nessa discussão e que às vezes tem uma ascendência forte sobre o assunto que nós estamos discutindo hoje, que é a probidade com o recurso público. O grande desafio de todos nós que estamos nessa sala, aqui tratando de um problema de Estado, não é um problema de governo, é exatamente conciliar esses 2 valores. É como a gente vai tratar as atividades de natureza assistencial, combinado com uma atenção muito especial, muito refinada em relação ao recurso público. E acho que a própria Lei 12.101, ela já nasceu um pouco de uma forma polêmica. Na verdade, apesar da gente ter um processo de construção dos mecanismos de assistência social, que derivam da Constituição de 88, depois a LOAS, e uma série de leis que vão construindo o sistema de assistência social no Brasil, todo o processo da 12.101 ele foi um processo, vamos dizer assim, não tão simples, vamos dizer, não foi um processo tranquilo, porque houve sempre a combinação desses 2 valores, né? A busca pela probidade no recurso público e a busca por também atender as entidades de natureza assistencial. Então, boa parte das polêmicas que eu acho que nós vamos viver hoje aqui no Senado, elas vão repetir um pouco as polêmicas que apareceram durante a tramitação da lei. E eu queria já dizer de plano, e acho que isso é também um fato importante para o diálogo, é que a regulamentação, obviamente, ela não pode ir além da lei. E isso foi uma coisa que a gente sentiu nas discussões com as entidades, que às vezes a gente tinha algumas demandas que não estavam claras na lei, e algumas demandas que não é que não estavam claras, é que elas não podiam ser feitas a partir de como a lei ficou aprovada. Mas, de alguma maneira, a gente procurou, né, no gabinete pessoal da Presidência da República, a gente recebeu lá algumas vezes as entidades, a gente procurou fazer um processo o mais amplo possível para recolher as sugestões, para recolher as mais variadas sugestões. Eu quero aproveitar essa fala inicial para ir um pouco direto ao assunto, né? Porque eu acho que estou olhando para o plenário, além dos deputados e senadores, eu estou vendo uma série de especialistas no tema. Então, para não ficar repetindo um pouco do que as pessoas já conhecem muito sobre o assunto, eu queria tocar em alguns pontos sensíveis, que eu acho que, para uma fala de abertura, são importantes e que, inclusive, estão no requerimento que faz a convocação aqui para o nosso seminário, né? Então, o primeiro ponto que eu queria tocar, e que eu acho que foi uma demanda importante apresentada para nós, é a questão em relação